Então, galerinha, bom dia. Bom dia a todo mundo. Bora para mais uma aula de história, tá? Hoje vamos fazer uma revisão para atividade domiciliar que vocês estão realizando essa semana, certo? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a história do Brasil, que é o nosso foco na nossa atividade, mais precisamente o processo ali da mineração e do bandeirismo, que foi o foco da nossa atividade domiciliar, beleza? Então, bom dia a todo mundo. A gente vai falando aqui aos poucos, né? Fazendo essa revisão, tirando as dúvidas de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, faça, tá? Pode estar perguntando. E eu vou fazendo aqui aos poucos esse apanhado daquilo que nós trabalhamos nas últimas aulas sobre esse conteúdo, ok? Então, bora lá. Primeira coisa, a gente está falando ali do ciclo da mineração e também então vários fatores que estão relacionados com a questão da mineração no Brasil, né? Então, o primeiro fator de imediato, antes que antecede a mineração, é você compreender a União Ibérica, tá? Por quê? Porque a União Ibérica vai ser importante para a ruptura do Tratado de Tordesilhas, possibilitando assim que os colonos brasileiros, né, os colonos da colônia do Brasil, pudesse sair da região litorânea e adentrar regiões do interior do território brasileiro, né? Uma vez que, através da União Ibérica, não existe mais um motivo de se obedecer o Tratado de Tordesilhas, já que ambas as coroas pertencem à Espanha, né? Pertence ao Filipe II da Espanha. Então, nós temos o tratado que vai de 1580 até 1640. Então, essa união, né, chamada de União Ibérica, ocorre após a morte de Dom Sebastião. Como vocês já sabem, ele não deixa nenhum herdeiro. De imediato, quem irá assumir a coroa portuguesa será a igreja, através do cardeal do Henrique, que era um tio do Dom Sebastião, rei português, e posteriormente quem vai recorrer à coroa portuguesa, quem vai exigir a posse da coroa portuguesa será o Filipe, rei da Espanha, e assim passa a ser coroado o rei também de Portugal, fazendo com que ocorra a União Ibérica, tá? Então, a União Ibérica vai ser importante para, para que o território brasileiro passe a pertencer apenas a uma coroa, que agora é a coroa unificada da Península Ibérica. Então, a partir desse momento, a linha que dividia as terras, né, portuguesas e espanholas, ela passa, né, a perder um tanto do seu sentido. E o outro fato que é interessante ali, a partir da União Ibérica, é justamente o desinteresse da coroa ibérica, da União Ibérica, de Filipe II para com as terras brasileiras, tá? Uma vez que a Espanha passava por uma fase conturbada de lutas constantes com a Holanda, e também com uma disputa do Oceano Atlântico com a Inglaterra naquele momento, então o Brasil, as terras brasileiras passam a ser um tanto esquecidas por Filipe II da Espanha, né, pelos espanhóis, e assim possibilita que cria-se aqui na colônia uma noção de autonomia. Então a colônia ela fica mais solta, ela fica mais livre, os colonos, para poder, né, migrar para diversas regiões interioranas no nosso território. Outro fator que também é importante citar
é uma consequência da União Ibérica, é a questão do retorno da escravidão indígena, né? Haja vista que antes da União Ibérica, antes de 1580, os índios eles não eram, né, escravizados, eles não podiam ser escravizados, apesar de, em algumas regiões, os índios serem escravizados, mas eles não podiam porque nós tínhamos a Companhia de Jesus presente aqui no Brasil, apoiando a catequização dos índios. E a Companhia de Jesus tinha e havia sido instituída pela coroa portuguesa. Então, por mais que no período da União Ibérica a Companhia de Jesus não tivesse sido expulsa das terras brasileiras, mas a sua credibilidade, a sua força perante os colonos havia diminuído, uma vez que ela era submissa a Portugal. E Portugal agora está nas mãos da Espanha, e os espanhóis não estão muito preocupados com essas questões na colônia do Brasil, tá? Então é importante observar a União Ibérica como um momento do qual o Brasil ele teve esse processo de autonomia em algumas regiões pelo fato da Espanha não continuar a afrouxar o pacto colonial que existia anterior à União Ibérica. Ou seja, no período em que Portugal dominava o território brasileiro, o pacto colonial era firme, né? A coroa portuguesa estava mantendo um controle muito forte dentro do território brasileiro. A partir do momento que Portugal passa para a mão dos espanhóis, nós vamos ter um afrouxo desse pacto colonial, possibilitando assim que os colonos possam, né, realizar atividades, né, das quais eles mesmos queriam, né? Então, isso vai possibilitar com que possamos buscar novos territórios, tá? E escravizar os índios, por exemplo. Então, nós temos aí o bandeirismo, tá? Então, o processo das bandeiras, que vai ser criado ali, né, em meados do final do século XVI e início do século XVII, se fortalecendo ao longo de todo o século XVII, né? E nós teremos núcleos de pessoas, né? Começa ali com os paulistas e vão até as regiões centrais do território brasileiro, primeiro com o objetivo de escravizar os índios, tá? Então, como agora nós não temos mais a monarquia portuguesa, né, mantendo esse controle perante os colonos, agora os colonos se sentem livres para poder fazer o que bem quiser nas terras brasileiras. Então, a primeira coisa é que esses bandeirantes, ou seja, que esses aventureiros, né, paulistas, vão realizar, vão fazer, buscar escravizar os índios. Então, eles montam caravanas e buscam, né, explorar as regiões centrais do território do Brasil, Mato Grosso, Goiás, né? Depois o Minas Gerais. Então, essas três regiões, né, vão ser regiões muito importantes nesse momento aí de século XVII, e mais precisamente 1640, 1650, quando o bandeirismo vai estabelecer territórios nas regiões centro-oeste do Brasil. Então, primeiro, eles vão, né, o bandeirismo surge com esse propósito de escravizar os índios, e posteriormente, né, através dessas incursões a diversas regiões centrais e também ali do interior do Nordeste, eles passam a descobrir o ouro, né? Passam a perceber que temos regiões que têm o bem precioso que Portugal tanto queria desde o começo,
encontrar no Brasil, que era o ouro. O ouro no Brasil, ele começa com o ouro de aluvião, que é um ouro em pó, que era encontrado no fundo dos rios. Então era, era em abundância, era bem simples encontrar o ouro naquele primeiro momento, né? E que isso mais na frente, né, vai se tornar algo mais complicado. E aí vai ter uma relação, inclusive, com os africanos, né, com os negros na escravidão aí, que eu já explico para vocês. Então, é interessante vocês traçarem uma linha do tempo, né, enquanto a esse processo de ciclo da mineração. Não foi que os caras foram para a região central do Brasil, começaram a cavar e encontraram o ouro à toa. Não, não foi exatamente dessa forma. Primeiro, nós tivemos a União Ibérica. A União Ibérica, né, provoca, né, uma certa afrouxo no pacto colonial que existia entre Portugal e o território brasileiro. Assim, os colonos aqui se sentem mais livres para fazer o que eles já pretendiam há bastante tempo, que era explorar mais o território brasileiro, né? Consequentemente, nós vamos ter uma ruptura do Tratado de Tordesilhas e também a prática da escravidão indígena, que antes da União Ibérica, devido nós pertencermos apenas a Portugal, isso era algo mais difícil de se realizar. Nós temos agora uma colônia que pertence a uma monarquia que, de certa forma, não dá a atenção ou não mantém, né, a sua colônia, a sua colônia com o estabelecimento do pacto colonial muito forte, e isso faz com que as pessoas, principalmente da região mais prósperas, que eram as regiões litorâneas da capitania de São Vicente, que era o estado de São Paulo, pudesse fazer, né, esse processo de incursão a outras regiões. Ainda nesse momento, se em São Paulo, se nessa região da capitania de São Vicente, está criando-se o bandeirismo, né? Esses aventureiros, essas pessoas que irão buscar os índios para escravizar. Nesse mesmo período, nós estamos passando pelo processo de invasão holandesa em Pernambuco, que era outra capitania muito rica, né, do território brasileiro. Então, como nós temos um problema entre os holandeses e os espanhóis, e a Holanda foi afastada do mercado açucareira do Brasil por Filipe II, logo assim que ele assume a coroa, a União Ibérica, né? Então ele exige que os holandeses fossem expulsos da economia açucareira brasileira. E aí, só para relembrar, né, Portugal havia colocado os engenhos no Brasil com o financiamento da Holanda. Então tinha uma parceria ali de Portugal e Holanda nas relações da nossa cana-de-açúcar, na economia do açúcar. Entretanto, com a União Ibérica também, a primeira coisa que Filipe II da Espanha faz é expulsar os holandeses. Em forma de retaliação a isso, as companhias das Índias Ocidentais irá enviar Maurício de Nassau para invadir a região, primeiro da Bahia, que até então era a capital do Brasil. Isso vai ser em 1550, 1560. Depois, de fato, vai invadir a Holanda, ou vai invadir Pernambuco, e posteriormente ainda vai, né, avançar até as regiões aqui do Maranhão, e isso vai ser em 1564, tá? Perdão, 1564 não, 1664, tá?
Ok, beleza. E aí nós vamos ter esse contexto aí de dois fatos diferentes aqui no território brasileiro. De um lado, nós vamos ter, né, as pessoas interiorizando o, o Brasil, que é na região sudeste, né, e centro-oeste, e de outro lado nós vamos ter a invasão dos estrangeiros no nordeste, tá? Então fica um contraste dentro do território brasileiro nesse momento, né? Nós temos um processo completamente diferente do outro. Logo, no nordeste passa a ficar em segundo plano, tá? O Nordeste ele passa a ficar em segundo plano, principalmente a partir do momento que os bandeirantes encontram o ouro. Quando eles passam a encontrar o ouro, nós vamos ter esse processo de interiorização do Brasil e o fortalecimento de várias vilas, tá? Isso é interessante citar, tá? As vilas sendo criadas a partir dos assentamentos feitos pelos bandeirantes. Então, as regiões do interior do Brasil, elas passam a ficar muito fortalecidas, justamente devido à questão da busca pelo ouro. Certo é que depois que nós temos o fim da União Ibérica, tá? Em 1650, nós já vamos passar pelo processo do qual Portugal volta a dominar sozinha o território brasileiro. Na altura do campeonato, né, nós já tínhamos um processo de interiorização em prática, e além disso, o ouro já estava, né, sendo minerado, né, ele já estava sendo encontrado. Então, Portugal observa que é importante traçar um projeto para sistematizar a extração do ouro. Por quê? Porque Portugal, ela tem uma economia atrelada aos ingleses, tá? E muito do ouro brasileiro era importante para o sustento, né, dessa economia. Qual era o principal foco de Portugal? Pegar o ouro do Brasil, tá? Fazer o processo de fundição e negociar esse ouro com as manufaturas inglesas, tá? Então, é um engano achar que Portugal ficou com ouro. Portugal, na verdade, negociou esse ouro com a Inglaterra. E muito se diz que a, a Revolução Industrial, que irá ocorrer nos séculos seguintes, foi justamente uma consequência da quantidade de ouro negociada com Portugal e a Inglaterra, retirado aqui do território do Brasil, certo? Então, basicamente é isso, galera. Nós temos aí a União Ibérica possibilita, né, um afrouxo dentro das relações coloniais brasileiras. Os colonos do Brasil passam a explorar novos territórios, primeiro em busca, né, da escravidão dos índios, né? Depois encontram o ouro, esse ouro que era até, né, no começo simples de encontrar, ouro de aluvião, ficava ali na bacia dos rios. Posteriormente, uma consequência direta disso vai ser o fortalecimento dessa região central do território do Brasil. Nas regiões nordestinas, nós temos os estrangeiros invadindo, já tínhamos os franceses com sua tentativa de invasão em 1555, e depois os holandeses, e isso de certa forma vai enfraquecer aquelas regiões, porque elas acabam não participando desse processo, né, do bandeirismo, acabam não compartilhando dessa questão do ouro, até porque lá nós estamos focados com a questão da cana-de-açúcar e o algodão. Então fica no Brasil duas economias distintas, a economia do açúcar e do algodão, e aqui na região mais centralizada vai, né, se ter a economia do ouro. E logo após, né, a retomada do controle português, nós já tínhamos avançado bastante, né, dentro das regiões do Brasil.
E o que é interessante é que o ciclo da mineração começa em 1670, né, ali no século 17, nós já vamos ter esses núcleos urbanos, e o interessante disso é que as outras regiões, né, elas vão acabar tendo que suprir as necessidades dessas vilas que estão sendo criadas. Como, por exemplo, o sul do Brasil, né, a galera vai começar a criar o gado, a pecuária, né, vai começar a se desenvolver na região do sul do Brasil. Tanto é que lá no futuro vai ser o principal exportador de carne, né, de charque, para outras regiões da América, né, da Bacia do Prata, e até mesmo enviando o charque para o próprio Portugal, né? Então, ali nós vamos ter no futuro uma elite, né, que vai ser até uma elite influente, né, que vai buscar dominar a política do Brasil lá na Primeira República, que é a oligarquia relacionada com a pecuária. E quando que isso surge? Isso surge ali no século 17, né? 1670, 1680, com essas vilas se fortalecendo, nós precisamos, né, abastecer essas pessoas de alimentos. Então, primeiro, o animal é utilizado para transporte e depois para o próprio consumo. E as regiões do Nordeste, né, vão suprir as necessidades da região central do Brasil, dos núcleos de mineração, através das drogas do sertão. Então, o século XVII é um século muito interessante do ponto de vista de relações entre as regiões e a economia interna, né? Uma vez que o que nós mandávamos para o exterior era o ouro, mas o consumo e o mercado ele está se fortalecendo internamente. A região do sul passa a manter contato com a região central e a região central passa a manter contato com o nordeste e vice-versa, tá? Isso vai ficar ainda mais forte a partir do século XVIII, tá? Quando várias estradas passarão a ser construídas a mando da coroa portuguesa, tá? Em 1720, 1730 e principalmente no período pombalino, que é de 1750, quando essas estradas irão interligar as principais vilas, né? Os principais núcleos urbanos da região central para com a região litorânea, principalmente a partir do momento em que Marquês de Pombal é levar a cidade do Rio de Janeiro como capital do território brasileiro, né? Em 1760, 1770, né, nós vamos ter a estrada de ligação do Rio de Janeiro até as regiões centrais do Brasil, até a região mineira, né, para que esse ouro pudesse ser escoado para os portos do Brasil. Ok? Beleza? Alguma dúvida em relação a isso? Então, todos os fatos estão interligados. Uma vez que Portugal está muito interessada no ouro do Brasil, eles começam a fazer as taxações, né? Nós temos as taxações e os impostos. Então, nós vamos ter, primeiro, o quinto, né? Que é o imposto mais conhecido, que 20% daquilo que era adquirido através da mineração tinha que ser pago como imposto para a coroa portuguesa, certo? Então, esse era um imposto tabelado, o quinto. Posteriormente, tá? Para facilitar o envio do ouro para Portugal e também evitar o contrabando, que era algo muito frequente naquele momento, será criadas as casas de fundição. Então, as casas de fundição serão criadas ao longo dessas estradas que estão sendo construídas. Então, o ouro é extraído, ele precisa passar pelas casas de fundição para que ele se torne um ouro em barra, leve o selo do governo português, né? Seja timbrado ali através da marca da monarquia portuguesa, paga o imposto
e é levado para Portugal. Então, no início, o Brasil vai ter uma quantidade muito abundante de ouro, toneladas de ouro. Entretanto, já em meados do final do século XVIII, né, a situação já vai começar a ficar um tanto complicada. E em vez de Portugal diminuir a cobrança de impostos, haja vista que a quantidade de ouro a partir dos anos de 1770, 1780 passa a diminuir, Portugal vai aumentar a cobrança de impostos em relação a isso. E o imposto que Portugal vai impor, uma vez que a quantidade de ouro e bens preciosos, porque a gente também coloca aí diamantes, né, encontrado no distrito de Diamantina, irão decair, vai ser a derrama. Então, a derrama é outro imposto muito importante que, se os mineradores, né, daquela região não alcançassem uma tonelada, né, na época, era 100 arrobas, né, de ouro. Se eles não conseguissem isso em um período de um ano, a coroa portuguesa tinha o direito legal de fazer a derrama, ou seja, a cobrança de impostos não apenas dos mineradores, mas de todos aqueles que viviam nas vilas das minerações, ou seja, todo mundo iria ter que pagar, né, com aquilo que tivesse o imposto para Portugal. E aí já vai gerar um descontentamento, né, entre a burguesia, que havia surgido e se fortalecido ao longo desse período, porque agora nós temos uma burguesia, né? Nem todo mundo é minerador, nem todo mundo está diretamente relacionado com o ouro. Tem aqueles que passam a comercializar nesses núcleos urbanos, e esses serão os burgueses brasileiros, né? Vendem carne, vendem especiarias, né? Vendem o que é necessário para as pessoas sobreviverem nessas novas cidades, nessas novas vilas. E essa burguesia, ela acaba sendo pressionada, né, através da derrama, a ter que pagar impostos, né, para a coroa portuguesa. E aí é interessante citar o quê? Que a consequência dessa insatisfação vai ser a Inconfidência Mineira, tá? E a Conjuração Baiana, né? Nós vamos ter duas manifestações, né? Dois processos de revolta, né? Por quê? Porque nós temos uma insatisfação da sociedade naquele momento pela alta cobrança de impostos feitas por Portugal. Então, Portugal cobra muito imposto relacionado ao fato de não conseguir mais tantas riquezas com o ouro, uma vez que a quantidade de ouro e mineração diminuiu ao longo dos anos, ao longo das décadas. Então, a burguesia mineira, né, vai se revoltar com essa derrama, com essa cobrança elevada de impostos. Vai dizer, não, nós não somos mineradores, nós não temos a obrigação de pagar esses impostos, né? E aí o burguês, que também dependia do comércio, né, do ciclo da mineração, começa a entrar em declínio. E aí nós temos o levante emancipacionista, que é um levante organizado, né, por ideais baseados no princípio iluminista, entretanto feito pela classe mais burguesa de Minas Gerais, né? Não tinha participação da população mais pobre, que é a Inconfidência Mineira, tá? Então, a Inconfidência Mineira vai ser o primeiro levante contra Portugal, na tentativa de se separar dos portugueses, tá? E aí você já sabe a história, né? O, o Tiradentes, né, que era o líder da Inconfidência, vai ser traído e, evidentemente, né, o processo da Inconfidência Mineira não vai funcionar, não vai dar certo. Os seus participantes serão enforcados, esquartejados
e exilados, aqueles que, né, não forem mortos, e posteriormente na Bahia nós teremos, né, a Conjuração Baiana, que já tem um princípio diferente dos mineiros, né? Como a Conjuração Baiana ela já vai ter uma participação popular maior. Então, as pessoas, né, os populares irão participar, né, principalmente os profissionais liberais que estavam, né, na sociedade baiana. Então, por isso ela também fica conhecida como a Revolta dos Alfaiates, né? Então, nós vamos ter uma tentativa também de emancipação política, de separação, tá, dos interesses da coroa portuguesa, do Brasil, dos interesses da coroa portuguesa. Também não vai dar certo, né? Os caras serão presos e exilados e enforcados, enfim. Nós vamos ter as duas primeiras tentativas de emancipação política em relação a Portugal. Uma de uma pegada mais burguesa, tá? De uma pegada mais elitizada, por assim dizer, que é a Inconfidência Mineira, e a outra de origem mais popular, tá? Com a colaboração de várias camadas da sociedade, entretanto, pelo fato de ser um tanto desorganizada e ter diversos interesses ali que não eram incomuns, acaba também não dando muito certo. Ok? Beleza? Dúvidas em relação a isso? Então, seguindo esse princípio, nós vamos ter, né, toda uma mudança de estrutura social, econômica e também de organização política mediante o processo, né, da mineração do Brasil. Então, por isso que o ciclo da mineração na história do Brasil ele se torna muito importante, porque a gente pode tirar algumas consequências, né, muito fundamentais nesse processo de formação do Estado brasileiro, como, por exemplo, o processo de interiorização, o processo da formação urbanística, né, das vilas, do fortalecimento de cidades. Nós vamos ter a questão da economia interna. Até então a economia era externa. Antes do processo de mineração, a economia era apenas para a Europa, mas agora com o processo de busca pelo ouro nas regiões centrais, nós vamos e com o surgimento dessas vilas nós teremos a questão da economia interna, né? Nós vamos ter uma ligação entre os territórios brasileiros através de estradas que são construídas para escoar esse ouro, né? Nós teremos uma densidade demográfica, nós vamos ter um aumento populacional significativamente, né? Um aumento muito grande, tanto por conta dos portugueses que estão chegando de forma crescente no território do Brasil, né, em busca de riqueza, como mesmo dos próprios brasileiros, né, que estão formando famílias e crescendo as suas famílias, e enfim. Então nós vamos ter aí o ciclo da mineração entre os séculos 17 e o século 18 como um fator importantíssimo para a formação não só da nossa economia, porque quando se fala de ouro se pensa muito em economia, mas também para o processo de formação territorial e social do Brasil, né? Só para que vocês fixem essa questão aí de território, por exemplo, nós vamos ter dois tratados muito importantes. Vamos ter o Tratado de Madrid, né? O Tratado de Madrid, ele vem ali com a proposta, é o tratado que substitui o Tratado de Tordesilhas, tá? Então, o Tratado de Madrid, ele pregava o uso capião, né? O ite possedex, que era justamente a questão que os bandeirantes e todos os que participavam desse processo de incursão a outras terras, eles diziam que as terras pertenciam àqueles dos quais estavam fazendo benefício. Então, os portugueses aqui no Brasil,
né, e os próprios brasileiros passaram a utilizar esse princípio, e depois foi assinado o tratado com os espanhóis, para que as terras que pertenciam anteriormente à Espanha e que agora, né, tem portugueses e brasileiros, passassem a ser de Portugal, tá? Então, muitas terras, né, das regiões que eram da Espanha, que estavam do lado espanhol do Tratado de Tordesilhas, através do Tratado de Madrid, passaram a pertencer aos portugueses, à coroa portuguesa e, consequentemente, aos seus colonos, ou seja, os brasileiros. Por quê? Porque os caras começaram a encontrar vários territórios e ali faziam várias vilas, e eles passaram a dizer que, de fato, essa terra não poderia pertencer à Espanha. A Espanha não tinha feito nenhum tipo de benfeitoria naquele território, e, por lei, esse território deveria pertencer aos portugueses, porque quem tinha feito algum tipo de benfeitoria eram os colonos de Portugal, né, e os próprios portugueses. Então, o Tratado de Madrid vai ser interessante para o Brasil começar a tomar essa dimensão, né, geográfica que tem hoje, né? E posteriormente vai ter outro tratado, que é o Tratado de Delfonso, que vai fazer realmente com que o Brasil, com exceção do Acre, né, porque o Acre vai ser já uma negociação feita no século XX, né, mas com exceção do Acre, o Brasil toma o contorno e os limites territoriais que irá ter hoje. Ok? Beleza? Alguma dúvida em relação a alguma coisa? Estão vivos, acordados, todo mundo bem?